Como o salmista diz no Salmo 84, né? Prefiro passar um dia nos teus tabernáculos que 1000 dias fora dele. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. A partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo venha falar conosco, ministrar nossos corações acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Todos nós sabemos que ele é o nosso pai da fé. Se a gente pensar assim, como foi o chamado de Abraão, aos 75 anos de idade, Deus mandar ele sair da sua terra, da sua parentela, da sua família ali, sua estrutura familiar que já tinha constituído, não foi fácil. Mas é interessante que eu vejo uma característica na vida de Abraão. Porque quando ele morava lá em Ur de Caldeus, como era uma cidade pagã, idólatra, então era comum, era costume da época, quando você casava, se a sua mulher fosse estéril, você poderia pegar outra mulher para gerar filhos, descendência para você. Mas o que eu acho interessante na vida de Abraão, que ele não fez isso, como o costume dos povos antigos, como era o costume da época. Eu particularmente tenho para comigo que foi uma das razões que Deus chamou Abraão, por causa da fidelidade dele para com a sua esposa Sara, mesmo ela sendo estéril. Mesmo ela não gerando um filho para continuar a sua descendência. Porque naquela época era muito importante o homem perpetuar a sua descendência, principalmente se nascesse um filho homem. Aí que ele ia ficar mais orgulhoso de si mesmo, né? Mas não aconteceu isso. Mas eu penso que Abraão estava incomodado com aquela situação também, aquela idolatria, aqueles deuses todos. E Deus viu isso no seu coração e o chamou: olha, sai daí. Sai desse lugar, que eu vou te levar para uma terra, te darei um lugar. E olha que Deus não deu mapa, não deu uma bússola, não falou nada. Sai. Sai a esmo. Esse foi o segundo ponto que eu achei interessante na vida de Abraão: obediência. Ele ouviu uma voz de um Deus que ele não conhecia e que ao
ao caminhar que ele foi conhecendo esse Deus. Mas Deus falou algo para ele, duas coisas que eu acho interessante, que até a Karine ministrou a canção. Deus falou duas coisas para Abraão. Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Deus só falou essas duas coisas para Abraão. Ande na minha presença e ser perfeito. E Abraão começou a caminhar, e ele era um homem de altares, de adoração. Aonde ele parava, ele erguia um altar ao Deus vivo e verdadeiro. Que ele queria conhecer esse Deus, queria ter intimidade e relacionamento com esse Deus. E Deus prometeu que ele teria um descendente, e a sua descendência herdaria a terra a qual ele estava caminhando. Olha que interessante, né? E diz a palavra de Deus que Abraão creu sem duvidar, sem questionar, e tomou posse daquela promessa. E os anos foram se passando, 80 anos, 85 anos, 90 anos, e nada da promessa se cumprir do seu filho nascer, de Sara, sua mulher. Infelizmente, Sara quis ajudar, né, o plano de Deus. Olha, eu já estou velha. Pega a minha concubina aqui, minha escrava Agar, e tem um filho com ela. Não era para ter dado essa ajuda. Às vezes nós queremos ajudar Deus, né? Às vezes nós achamos que aquilo que Deus prometeu para nós está demorando. Fala, quem sabe Deus precisa de uma ajudazinha, né? Deixa eu ajudar um pouquinho. A gente atrapalha. E foi isso que Sara fez, infelizmente, na sua boa vontade, né? Como era costume da época. Agora eu fiquei pensando, né? Nós tantos anos de casado, e Abraão sempre fiel e leal a ela, sua única esposa. Ele nunca quis magoá-la. Falou assim, não, já que você não me dá um filho, eu vou pegar outra mulher, é direito meu, né? Eu posso fazer isso. Ele não quis fazer isso. Mas aceitou a sugestão de Sara. E aí nasceu essa confusão que é até hoje, Ismael, que é o povo árabe, né? E os descendentes de Abraão, que é Isaac. Esse não era o plano original de Deus para Abraão. Mas aconteceu que Sara com 89 anos, e Abraão já com 99, eis que chegou o grande momento. Chegou a hora de Deus. Irmãos, não importa o tempo que passar. Mas quando chega a hora de Deus, a promessa se cumpre. Aconteça o que acontecer, ela irá se cumprir. O importante é você não desanimar. O importante é você não perder o foco. O importante é não perder a fé. Uma pastora analista compartilhou na quarta-feira. Nós temos promessa para minha casa que ainda não se cumpriu, mas eu creio que irá se cumprir. Né? Até o bispo ficou admirado eu fazer meio século, né? Acho que é para o meu tamanho, né, bispo? Poucos cabelos brancos. Mas, gente, meio século. Deus, ainda algumas coisas não se cumpriram, eu pensei, né, no meu dia do meu aniversário. Mas vai se cumprir. Que eu ainda não morri, eu estou vivo. E a promessa está viva dentro do meu coração. Aquilo que Deus prometeu para minha casa vai se cumprir. E a partir do momento que Abraão foi caminhando com Deus, Deus foi prosperando. Deus foi enriquecendo Abraão. E é interessante que no capítulo 22, aí Deus pede algo para Abraão. Engraçado que Deus não pediu a Abraão, eu quero o seu ouro todinho, sua prata, tudo que você tem de bens. Eu tenho certeza que Abraão teria entregue imediatamente. Mas Deus foi lá no seu bem maior, precioso, seu filho único. Um dia eu ouvi um rapaz chegar para mim e falar, mas Deus não prova ninguém. Foi interessante que só essa minha versão está diferente, né? Deus coloca Abraão à prova. Deus nos prova. Que esse irmão estava compartilhando comigo, ele é de outra denominação. Não, Deus não prova ninguém. Eu falei, poxa, mas minha Bíblia é diferente. Deus
prova. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,15, fala, seja um obreiro aprovado. Olha, para sermos aprovados, tem que passar por prova. Ué? Então o apóstolo Paulo, ele escreveu, porque ele já tinha passado por várias provas também, aconselhando seu discípulo Timóteo. Seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Para a gente estudar essa palavra. E aquilo que Deus permitir que passemos, a gente passar pela prova, ser aprovado por Deus. Porque se a gente for reprovado, ele vai fazer a prova de novo. Não é assim que acontece? Se o aluno é aprovado, ele não faz outra prova. Mas com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Se a gente é reprovado, fala, meu filho e minha filha não aprenderam, eu vou passar de novo pela prova. É ruim, gente. Então, se você passar por uma prova de Deus, queira logo ser aprovado. Senão depois a prova vai apertar mais um pouquinho. Amém? E assim, gente, eu imagino o xodó que era Isaac para Abraão, né? Todo orgulhoso, filho da promessa, um homem bem rico. E Isaac é aquele... Puxa, Isaac era tudo para ele, né? Mais de 100 anos já nas costas. Né? Esperou 100 anos para acontecer a promessa. 25 anos de caminhada com Deus até se cumprir. Mas Abraão já tinha tempo suficiente de caminhada com Deus. Diz a palavra aqui, imediatamente de madrugada ele levantou e pegou o Isaac e seus servos para obedecer a Deus. Interessante que não foi daqui em Araguari, né? 30 minutos de viagem, né? Ou 20 minutos para alguns veículos, né? Condutores. 3 dias de caminhada. Irmãos, eu fico pensando que agonia, né? Daquele pai. A ver que chegava, vamos montar acampamento, vamos passar a noite aqui, que amanhã cedo levantar em madrugada para caminhar mais um dia. Eu imagino que Abraão não dormia. Isaac deitava e punha para dormir, e ele passava a noite ali, confiando e conversando com Deus. Ainda não tinha um Salmo 128 ou 127, agora me lembro, mas a herança do Senhor é os filhos, né? Ainda não tinha esse salmo escrito, mas eu creio que Abraão olhava para Isaac e foi o Senhor que deu. Ele é teu, não é meu. Foi o Senhor que deu. Tu sabes o melhor para ele. Aí passou o primeiro dia, a primeira noite, em claro de novo, a segunda noite, a terceira noite, no terceiro dia chega. E Abraão fala algo tremendo, irmãos. Chegou para os seus servos, olha, ficai aqui, que eu e meu filho iremos sacrificar e retornaremos. Ele já deu uma palavra de fé. Uma palavra, uma convicção, uma certeza que Deus ressuscitaria Isaac de alguma forma. Porque olha, eu vou lá. Mas eu e meu filho retornaremos. Em momento algum, Abraão deixou de crer que Deus ia fazer alguma coisa. Em momento algum a gente vê Abraão reclamar. Mas vimos ele andar em obediência àquilo que Deus determinou no seu coração e pediu. Aí para complicar a situação, né? Tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Aí vem aquela pergunta de Isaac, né? Por que não podia ficar calado enquanto caminhava, né? Acho que Abraão ficava falando, não pergunta nada não, meu filho, vamos conversar sobre muitas coisas, né? De repente Isaac, pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo. Cadê o cordeiro? Ah, o coração de Abraão devia ter gelado na hora. Puxa, o que eu falo agora, né? Mas ele era um homem de fé. Um homem que já tinha tido experiência com Deus.
Um homem que já tinha experimentado o sobrenatural de Deus, que a sua esposa gerar um filho na sua velhice, quando o tempo das mulheres já tinha cessado de engravidar. E ele falou, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então ele tinha convicção, de alguma forma, de alguma maneira, que Deus ia prover o sacrifício para os dois apresentar diante de Deus. E ali chegou aquele momento, eu acho que o coração de Abraão ficou agoniado. E outra coisa que eu vejo aqui, Isaac viu a obediência de Abraão em toda a sua vida, toda a sua infância, toda a caminhada com seu pai. Abraão já tinha mais de 100 anos. Então Isaac poderia sair correndo. Ó, que chegou lá, pôs a lenha, arrumou o fogo. Falou, meu filho, você que é o sacrifício. Isaac poderia ser, você ficou doido, meu pai? E eu? Vou dar no pé, sair correndo. Abraão ia conseguir alcançar Isaac? Jamais. Se Isaac saísse correndo, jamais Abraão ia alcançá-lo. Mas Isaac também foi obediente. E sabia, meu pai sabe o que faz. Ele declarou uma palavra lá embaixo. Eu e meu filho subiremos, sacrificaremos e retornaremos. E depois, para confirmar a palavra, meu pai falou, o Senhor proverá o cordeiro para si, meu filho. E eu acho que Abraão achava assim que Deus ia fazer alguma coisa antes de deitar Isaac no local do holocausto. Mas amarrou Isaac, fez todo aquele ritual, né, de costume. Mas a hora que ele pegou o cutelo para degolá-lo, o anjo bradou, não faça isso. Deus quis mostrar para Abraão o quanto ele amava a Deus acima de todas as coisas. O quanto que ele amava a Deus acima do seu filho. É isso que Deus queria mostrar para Abraão. Ali tipificava também a Jesus. Que Jesus foi obediente até a morte de cruz. E ali nós vimos que Isaac obedeceu ao seu pai, deitou naquele holocausto. E Abraão, com a caminhada, Deus o levou a ter experiências tremendas. Jesus, certa vez, estava conversando com os fariseus, e Jesus falou, olha, vocês falam que Abraão é vosso pai. É verdade? É. Pois é. Abraão viu esse dia, o meu dia, e se alegrou nele. A experiência que Deus levou a Abraão, ele vislumbrou a Jesus. Ele viu Jesus no futuro. Milhares de anos antes de acontecer todas as coisas. Mas porque ele aprendeu a andar na presença do Senhor e ser perfeito. Nós precisamos aprender isso. A simplicidade do Evangelho. Às vezes queremos complicar. E o Evangelho não é de complicar nada. É só para a gente obedecer, andar na presença de Deus e ser perfeito. Muitas pessoas aceitam o primeiro convite de Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Ultimamente eu tenho sido tremendamente incomodado com as atitudes das pessoas que se dizem que são evangélicas, que se dizem seguidores de Jesus. Porque as atitudes não têm demonstrado isto. Receber o primeiro convite, vinde a mim que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos cura, nos liberta, nos transforma. Quando a gente chega até Ele, aceita esse convite, Ele faz isso. Mas a segunda parte, as pessoas parecem que não querem seguir. Que Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Isso tem me incomodado. Se fosse assim, pessoas que não conhecem a palavra, mas são pessoas que leem a palavra e estudam a palavra. E a gente, às vezes, como sendo pastor, a gente é confrontado com aqueles que ainda não são cristãos. Foi mais engraçado que a pessoa ali lê a palavra, mas ela está fazendo diferente. Por quê? É difícil responder essa pergunta. Porque Jesus falou para a gente aprender com Ele. E o nosso alvo, o objetivo número 1, é ser como Jesus foi. É seguir. E Abraão entendeu isso. Abraão percebeu isso. E é isso que nós precisamos aprender. E entender que Deus quer somente a nossa obediência. Deus quer somente que andemos na sua presença todos os dias. Porque Ele vai derramar o novo dEle todos os dias. Ele vai derramar sobre nós. Todos aqueles que entenderam esse princípio, alcançaram grandes coisas em Deus. Enoque andou com Deus. Se agradou tanto de Deus que não conheceu a morte, foi trasladado. Moisés entendeu esse princípio. Retirava-se para a tenda para estar com o seu momento com Deus. E a presença de Deus era tão forte em Moisés que quando ele saía da tenda, da congregação, momento de oração com Deus, ele tinha que pôr um véu porque brilhava tanto. Ele saía de tão cheio da glória de Deus que ofuscava os olhos das outras pessoas. Né? E interessante que o tema da campanha de Elias fala lá em 1 Reis 17:1, tão certo como vive o Senhor e cuja face eu estou. Gente, é tremendo. Olha que ousadia. Mas porque ele já tinha a experiência de caminhar com Deus. E ele teve o privilégio de ser trasladado também, que não conheceu a morte. E todos aqueles, homens e mulheres, que entenderam esse princípio de andar na presença de Deus, alcançaram grandes coisas. Quando nós olhamos para a história do rei Davi, ele alcançou, foi o rei que mais conquistou em Israel. Mas ele buscava o Senhor todos os dias. Houve falha, sim. Mas quando ele falhava, ele rasgava o seu coração. Ele não jogava a culpa para o outro. Ele falou, eu errei, eu pequei contra ti. Porque na nossa caminhada nós estamos isentos de falharmos, de cometer erros, de pecarmos contra Deus. Mas Ele é grande para nos perdoar, para nos purificar de toda a nossa injustiça. Amém? Então o que eu quero deixar convosco nesta manhã é a gente buscar, caminhar, andar na presença de Deus. Passar isso para a nossa família, nossos filhos, nossa descendência. Viver isto, porque quando nós vivemos isso, faz toda a diferença. Que as pessoas, que o mundo querem ler a Bíblia é na nossa vida. Porque não adianta nós lermos a palavra e não vivemos essa palavra. E Deus quer que nós alcancemos o melhor que Ele tem preparado para nós. Ele deseja derramar experiências tremendas sobre as nossas vidas. Como o bispo ministrou, diz meu Alfredo, que Ele nos conservará em perfeita paz. Né? Aqueles que andam, que caminham, que todas as provas que tivermos que passarmos, sermos aprovados por Ele. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra não nos deixa confundidos.
O Senhor deixou exemplo claro de homens e mulheres que decidiram no seu coração andar na sua presença. E o Senhor derramou grandes coisas. O Senhor manifestou a sua graça. O Senhor manifestou a sua unção. O Senhor manifestou através de revelação, ó Pai, assim como nós vimos, ó Pai, que Abraão viu os dias de Jesus. E lembramos também, ó Pai, de Daniel, que decidiu não se contaminar naquela nação. E o Senhor o permitiu, ó Pai, a ver os dias que ainda há de vir, que não aconteceram ainda. Porque ele decidiu no seu coração andar na tua presença e ser perfeito. Pai, essas duas coisas que o Senhor tem pedido de cada um de nós. Pai, que possamos como pais ser exemplo em nossas casas, andar na sua presença, para que nossos filhos possam adquirir esse exemplo de nossas vidas, nossos netos, nossos bisnetos, todos aqueles, ó Pai, da nossa descendência, possam olhar para nossas vidas e falar, temos que andar na presença de Deus, que esse é o melhor caminho, essa é a melhor experiência das nossas vidas, que não há ouro nem prata que possa pagar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda o teu manto, ó Pai, sobre homens e mulheres à fonte da vida, pais que possam ter essa consciência, que possamos andar na tua presença, ó Pai, e alcançarmos o melhor que o Senhor tem para nós, ó Pai. As tuas promessas, as tuas bênçãos. Oh Deus, em nome de Jesus, pastor Analice, em nome de Jesus, oh Deus, faz de nós vasos em tuas mãos, para sermos usados para a tua glória, oh aleluia. Eu ouvi o teu clamor todos esses dias. O meu coração se agradou. Mas continuai andando na minha presença. Porque eu tenho algo grande para fazer nas vossas vidas. Eu sou Deus neste lugar. Aquilo que tu ofereceste a mim neste lugar, eu tenho recebido todos os dias. Todos os dias que vós clamai a mim, eu tenho ouvido. Mas lembrai-vos, andai na minha presença. Andai na minha presença. Não ficai em luta. Não lute contra mim, mas lute a meu favor, porque eu luto convosco todos os dias. Muitos insistem em lutar contra mim, mas eu digo a vocês, lutai a meu favor, porque eu luto as vossas guerras. E tenho algo novo. Eu tenho algo novo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Senhor Deus, que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Venha receber unção para a tua família, em nome de Jesus. Aleluias.